O homem que apareceu 50 anos no futuro. O caso Sergei Ponomarenko. Um acontecimento do início do século passado voltou a assombrar a internet. Uma história esquecida, resgatada das sombras, que muitos afirmam ser a prova mais convincente já registrada da existência de um viajante do tempo. Tudo teria acontecido em Kiev, na Ucrânia, e até hoje permanece cercado por dúvidas, inconsistências e silêncio. Mas afinal, será que alguém realmente conseguiu romper a barreira que nos prende ao presente? Ou estamos diante de uma das maiores farsas modernas já criadas? Essa é uma história real, perturbadora e cheia de reviravoltas. Você está no canal Mistérios Ocultos. O aparecimento. O protagonista dessa história se chama Sergei Ponomarenko. Em 2006, ele foi encontrado vagando pelas ruas de Kiev usando roupas que não pertenciam àquele tempo. O que mais chamou a atenção, porém, foi o objeto que ele carregava, uma câmera fotográfica cujo modelo havia sido descontinuado na década de 1970, mas que parecia absolutamente nova. Ao ser abordado pelas autoridades, Sergei apresentou um documento ainda mais estranho, uma identidade oficial da União Soviética. O detalhe é que a União Soviética havia sido dissolvida quase 18 anos antes. Até ali, isso poderia parecer apenas uma excentricidade, mas a situação se tornou muito mais inquietante quando os policiais perceberam algo impossível. Sergei aparentava ter cerca de 25 anos. A foto do documento correspondia perfeitamente a seu rosto, mas o ano de nascimento registrado ali era 1932. Um homem fora do tempo. Questionado, Sergei afirmou algo ainda mais perturbador. Segundo ele, não estava em 2006. Ele acreditava viver no ano de 1958. Disse que havia saído de casa para caminhar pela cidade e tirar algumas fotos. Em determinado momento, viu no céu um objeto estranho, em formato de sino, voando de maneira incomum. Depois disso, não se lembrava de mais nada. Apenas acordou em um lugar que não reconhecia, cercado por pessoas estranhas e uma cidade que parecia diferente demais. As autoridades, desconfiadas, decidiram levá-lo a um hospital psiquiátrico para avaliação. Fotografias impossíveis. Durante a consulta, Sergei mencionou que havia registrado tudo com sua câmera. O médico responsável, que era entusiasta de fotografia, reconheceu imediatamente o modelo. Aquilo já não era fabricado havia mais de 30 anos. Mesmo assim, a câmera parecia nova. Intrigado, o médico decidiu revelar o filme. Para surpresa de todos, o rolo havia sido fabricado em 1956 e estava em perfeito estado de conservação. Mas o mais assustador veio quando as fotos foram reveladas. As imagens mostravam Kiev nos anos 50, carros da época, roupas antigas, prédios que já não existiam mais. Havia também fotos de Sergei ao lado de uma mulher, sua namorada, exatamente com as mesmas roupas que ele usava no dia em que foi encontrado. E por fim, uma fotografia de um objeto voador não identificado no céu. A teoria. As imagens pareciam confirmar o relato de Sergei. O médico, conhecedor das teorias de Einstein, passou a considerar uma possibilidade extrema, a dilatação do tempo. Segundo a teoria da relatividade, o tempo não passa da mesma forma para todos. Ele pode ser distorcido por grandes massas gravitacionais ou por velocidades próximas da luz. Em teoria, alguém poderia vivenciar apenas horas ou dias, enquanto décadas passariam na Terra. A hipótese levantada era perturbadora. Sergei poderia ter sido abduzido por uma inteligência tecnologicamente avançada, viajado por um curto período e retornado quase 50 anos no futuro. Nada disso podia ser provado, mas também não havia explicações imediatas. O desaparecimento. Enquanto as autoridades decidiam os próximos passos, Sergei foi levado a um quarto para descansar. E foi então que o mistério se aprofundou de vez. Câmeras CCTV mostraram Sergei entrando no quarto, mas não há registros dele saindo. As janelas possuíam gredes, as portas estavam sob vigilância. Mesmo assim,
Sergei simplesmente desapareceu. No local ficaram apenas a câmera, as fotografias e um enigma impossível de explicar. As descobertas. As investigações continuaram. Nos registros oficiais, encontraram um homem com o mesmo nome, Sergei Ponomarenko, declarado desaparecido em Kiev no final dos anos 1950. Encontraram também a mulher das fotografias, já idosa. Ela confirmou que Sergei havia desaparecido em 1958, no mesmo dia em que apareceu em 2006. Segundo ela, ele ainda teria retornado brevemente anos depois, antes de desaparecer definitivamente na década de 1970. Anos mais tarde, a mulher recebeu uma foto pelo correio. Mostrava Sergei mais velho, com uma cidade futurista ao fundo. No verso, uma mensagem simples: registro feito em 2050. Logo estarei de volta. Ele nunca voltou. A verdade por trás do mistério. A história ganhou força nas redes sociais e foi tratada como uma das histórias mais convincentes de viagem do tempo. Mas nem tudo resistiu à investigação. O youtuber Joe Scott decidiu ir além e descobriu algo decepcionante para os amantes do mistério. As imagens, os documentos e os vídeos faziam parte de uma produção ucraniana de entretenimento, inspirada em uma lenda urbana local. Várias inconsistências foram encontradas, carimbos falsos, imagens reaproveitadas e até prédios americanos aparecendo em supostas fotos do futuro de Kiev. No fim, tudo indicava que o caso foi uma encenação elaborada. Ainda não foi dessa vez que a humanidade comprovou uma viagem do tempo. Mas a pergunta permanece: e se um dia for real?